Terrível isso aí. E é interessante o que a senhora falou, que realmente as mulheres, por muitas vezes, elas são escanteadas e são adjetivadas, né? De Dalila, Jezabel. Dificilmente você ouve alguém falando, o cara derrubou... Ó, ele derrubou a mulher, derrubou ela. Geralmente, ela derrubou ele, né? E aí a mulher é adjetivada de pombagira, mas o homem nunca é adjetivado de Exu, entendeu? É um título, né? É, geralmente, não, cuidado com ela que ela tem pombagira. E o cara? Ele também é um perturbado, pode ser um perturbado. Entende? Parece que 2 pesos e 2 medidas. E isso aqui não é discurso feminista, não, né? Mas deixa dentro muito da claro. igreja, geralmente é o quê? É a mulher que derruba o homem. E o homem nunca derruba a mulher, não? Porque tem os galanteador. Tem os galanteadores que levam as mulheres. Inclusive, fala-se sobre isso lá na passagem em que os filhos de Eli, do profeta Eli, fala que eles seduziam as mulheres que serviam no templo. Então, eles seduziam, e acontece muito. Eu falo muito para as mulheres, principalmente no Uni, que eu não recebo só casadas, mas solteiras também, para elas não se empolgarem com relevância ministerial. São homens que usam do microfone para elevar a sua autoridade, e eu vou te dizer uma coisa. Mulheres, neurologicamente, elas se atraem por liderança, por posição. Então, um homem que tem uma farda, eu digo assim, uma farda militar, atrai as mulheres. É só perguntar para qualquer policial como é a vida deles na rua, o olhar e tudo mais. Mulheres são atraídas por poder. Isso é um fato. Por que por poder? Porque toda mulher ela tem uma necessidade de ser protegida, por mais desenrolada que ela seja, ela tem uma necessidade de ter alguém que seja capaz de protegê-la. E por algum motivo, ela entende que um líder, um pastor, um líder de departamento ou um militar, ele tem esse poder, então ela já se atrai. Ou seja, o pastor ele tem que tomar 2 vezes mais cuidado, porque ele pode nem ser bonito, mas só pelo título ele já tem ali uma possibilidade de uma ovelha se atrair por ele. E tem homens que sabem disso, pregadores que sabem disso, que na verdade são lobos vestidos em pele de ovelha. Sabem disso. Então, eles descem, estão lá pregando, chama atenção, de repente chama no Instagram, aí daqui a pouco já está no WhatsApp, e aí tem várias mulheres caindo. Não, elas geralmente não caem pelo interesse sexual. Elas caem pelo sentimento. O que derruba a mulher é o sentimento. É por isso que é mais fácil derrubar um homem do que uma mulher. Porque o interesse sexual, ele é avassalador, ele é muito rápido. Mas o sentimento, ele precisa ser despertado. Sabe? Nesse sentido. Agora, eu também tenho uma visão sobre essa questão de... Dizem que as mulheres derrubam os homens, mas não se falam sobre os homens que derrubam as mulheres. Majoritariamente, é o inverso, verdadeiro. O inverso mesmo. Majoritariamente, são as mulheres que derrubam os homens. Eu te explico por quê. Toda mulher, ela tem um poder de influência que não se compara ao poder de influência de um homem. Se nós olharmos historicamente, biblicamente, os principais homens que caíram, teve um dedo de uma mulher ali. Adão, Sansão, Salomão, até no caso do Davi foi o contrário, né? Foi ele que seduziu, foi o contrário. Então, assim, quando a gente olha historicamente, vai ter uma posição, porque a mulher ela tem uma habilidade de influência muito grande, mas ela pode utilizar isso para o bem ou para o mal. Por exemplo, Esté usou pelo bem. Então, a influência que ela tinha, ela usou para salvar um povo. Dalila usou para derrubar um Sansão. Então, realmente, não é sobre culpa, porque eu acho o seguinte... A culpa de quem cai é de quem cai. Percebe? Meu irmão ou minha irmã, um homem ou mulher, ele não deveria ter poder para me derrubar. O que me derruba, uma pessoa que cai, a queda não foi a cama. A queda foi muito antes. A queda foi a ausência da oração. A queda foi o diminuir no jejum. A queda foi o abster-se da palavra na intimidade. Porque uma pessoa que tem uma vida de oração, intimidade com Deus, que tem temor a Deus, uma pessoa que leva essa vida espiritual, quem vai derrubar? Antes de cair na vida, cai na mente, né? Exatamente. Então eu acredito que o espírito caiu antes do corpo cair. Aí, nesse sentido, a culpa vai ser de quem caiu. Porque se eu entender que ai daquele que estiver de pé, não, olha tu que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se eu entender que não existe homem que seja inderrubável, então eu vou trabalhar nas minhas fraquezas. Para que quando aparecer a tentação, porque está escrito, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, o Satanás não vai tentar uma pessoa num desejo sexual se ele sabe que aquela pessoa é fortalecida ali. Ele vai tentar, por exemplo, tem homens que não são tentados no interesse sexual. Ninguém dá em cima dele. Satanás não gasta energia com isso, porque ele sabe que naquela área o homem é fortalecido. Mas pode tentar no dinheiro. Pode tentar na mentira. Na vaidade na pessoal. vaidade. Porque, olha, eu acho que o maior pecado hoje em dia nem é
tanto o adultério, sabe? O maior pecado é a vaidade. As pessoas, elas estão muito vaidosas, elas querem se apresentar com o título que elas têm. Elas querem ser honradas, elas querem as primeiras cadeiras, elas ficam chateadas se não são mencionadas no palco. Então, eu acho que Satanás sabe como tentar cada um. Então, se eu sei que eu sou fraco e o que me fortalece é a presença de Deus, então eu preciso mergulhar naquela presença de tal forma que a tentação de Satanás não tem um peso muito grande, sabe? E esse é um ponto. E o segundo ponto é o fugir. O fugir da aparência do mal. A palavra de Deus não diz resista à aparência do mal. Ele diz fuja. Porque resistir é muito difícil. Se você fica ali, água mole e pedra dura. Tanto bate, uma hora vai furar. Eu jamais trairia o meu marido. Por isso que eu vou ficar conversando com um homem de qualquer jeito? Não. Eu sei que eu jamais trairia meu marido porque eu não dou nem brecha. Um homem não consegue nem me elogiar. De tão fechada que eu sou, de tão posturada que a gente tem que ser, de conversa limitada que tem, esse assunto eu não abordo. Lá no Instagram, quando vem alguma mensagem, pode ser a mais simples, linda, eu bloqueio, depois de bloquear eu mostro pro meu marido. Então, assim, eu acho que nós precisamos fugir. Se fugirmos, nós resistiremos mais tempo de pé. Perfeito. É interessante até que Tiago disse, né, que o diabo você pode resisti-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o conselho de Paulo a Timóteo é fuja das suas paixões. Fuja da sua natureza, do seu instinto. Exato. E não tem essa de testar o meu limite, até onde eu consigo, Não. até onde eu vou. O que aconteceu com José, né? Ele não falou, não, vou ver até onde eu aguento aqui. Ele fugiu. Ele fugiu, Exatamente. correu. Como diz na Bahia, né? Pé na pipa. É. Perna pra que te quero. Nessa hora você tem que lutar capoeira, mas não é a dança afro, não. É entrar na capoeira e correr mesmo. Exatamente. Das suas vontades, dos seus desejos. Fugir demais. E dos seus instintos. E eu vou te dizer uma coisa. Quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Eu te explico. As pessoas, elas estão ocultando tentações, achando que o fato de ser tentado revela o nível de santidade que ela tem. Então, eu não vou contar pra ninguém que eu estou sendo tentado nesta área, porque se eu contar que estou sendo tentado nessa área, vão descobrir que eu não sou tão santo quanto eu pareço ser santo. Eu acho que quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. Se você se sentiu, ninguém está imune de sentir atração por uma outra pessoa. Isso aqui, eu tô falando de humanidade, de carne. Você não precisa nem ter contato pra olhar e falar, misericórdia, que mulher bonita. Que mulher estranha, ainda mais hoje em dia que tá tudo tão exposto, né? Sim. Que a nudez já não é mais nudez, agora é expressão artística, enfim. Se sentir uma tentação, chama a esposa, chama o marido e fala, ora comigo, ora por mim. Eu tive uma tentação e eu preciso resistir. Se você me ajudar nesse aspecto, eu vou vencer. Quem faz isso aqui, se você coloca luz naquilo que pode te derrubar, você já venceu 50% disso aí. Se eu chamo meu marido e digo, olha, eu inclusive fiz isso, eu falo isso aqui, engraçado que uma vez o pastor César, eu contei isso no podcast dele, ele falou, mas quem seria doido de contar? Porque aí o cônjuge vai ficar bravo e tudo mais. Eu fiz, pastor, eu fiz um acordo com meu marido. No primeiro ano de casado, nos primeiros meses, na verdade, eu chamei meu esposo e falei assim, veja, nós ficaremos casados para o resto da vida. Isso aqui é muito sério. Nós vamos mudar nosso jeito, nosso corpo, as coisas vão mudar daqui a alguns anos e muito mais. Se em algum momento, nessas mutações promovidas pelo tempo, você se sentir atraído por qualquer mulher, não importa como tenha acontecido, qualquer pessoa, qualquer mulher, eu vou te pedir que me chame e peça que eu ore por você, para me dar a chance de guerrear junto com você em prol daquilo que está te tentando. Se você sentir vergonha de falar, só diga assim, amor, ore por mim. E o Espírito Santo me conduzirá sobre o que eu deverei orar e ministrar. Eu, como esposa, decidi orar por ele e suas tentações antes delas aparecerem. Mas se um dia elas aparecerem e for mais forte, ele sabe que tem ao lado uma esposa madura o suficiente para entender que eu estou relacionando com uma pessoa que é de carne e osso. Ele é homem de Deus, mas ainda é homem. Ainda não é um ser glorificado. Então, pode em algum momento acontecer. Se acontecer, nós lutaremos juntos para vencer isso. Eu acredito que quem confessa uma tentação não precisa confessar o pecado, porque consegue ajuda para vencer. O difícil é o cônjuge estar alinhado no mesmo propósito e pensamento. A partir do momento, dependendo do cônjuge que vai confessar a tentação, com quem é, me mostra o Instagram. Isso é terrível. Eu quero ver se ela ou ele é mais bonito que Não. eu. E aí pronto, meu irmão. Aí começa. Aí você vai confessar a tentação para não Aí vira um confessar o problema pecado. depois. Daqui a pouco você não vai ter nem oportunidade de confessar o assassinato.
Né? Porque a pessoa já desapareceu. O espírito de Flor de Lis toma conta e começa a colocar remedinho dentro da comida, né? É uma tal. Coisa... Então, assim, a minha opinião é o seguinte a respeito disso. Eu acredito que existem muitas crianças casadas hoje em dia. Casamento é para quem é maduro. Casamento não é para quem tem idade para casar, é para quem tem maturidade para casar. Então, eu conheço casais de 40, 50 anos que são crianças, não sabem lidar com a realidade da vida. Ai, meu marido falou que a atriz fulana de tal é bonita, acabou meu chão. Eu fiz, e ela é feia? Não, eu fiz então. Quando o marido casa, quando a esposa casa, fica cego? Perde o senso de avaliação do que é belo e do que é feio? Não. O que é errado? O primeiro olhar é involuntário, o segundo é errado. O manter-se olhando é errado, o curtir é errado, o reagir é errado. Isso é errado. Agora, ter uma percepção do que é belo, do que é feio, isso aqui é para quem pensa, é um fato. Agora, eu acredito que casamento é para quem é maduro. Então, pessoas imaturas, elas vão transformar em caos qualquer situação. É por isso que tem muitos casamentos afundando, porque o casal ele não consegue conversar com clareza de assuntos sem se envolver emocionalmente em um problema. Estão se casando com as emoções. Só que o casamento bem-sucedido, ele não é tratado com o coração. Ele é tratado com o cérebro. O casamento bem-sucedido, ele é resolvido no cérebro. Razão. Na razão. Vamos conversar, qual que é o problema? Vamos resolver, isso aqui tá ruim, a gente coloca no lugar. Vamos encontrar um consenso, até porque está escrito, poderão 2 andarem juntos se não tiverem de acordo. Então tem casamento que ele já começa falido. Tem casais de jovens que sentam para aconselhar e eu falo assim, por favor, não se casem, não um com o outro. Ah, mas a gente se ama. Eu fiz, pois é, no casamento você vai descobrir que o amor não é isso tudo. Que o amor não é suficiente, apesar do 1 Coríntios, né? O amor, tudo suporta e tal. O amor, ele é poderoso, mas ele precisa do comportamento para se manter vivo. Porque ele é igual um jardim. Se você não nutrir, o amor acaba. Quem se casa se odiando? Hoje em dia, ninguém. Mas quem divorcia se amando? Poucas pessoas. A maioria divorcia se odiando, querendo ver o Satanás, mas não quer ver o ex-cônjuge. O que aconteceu? O amor não foi suficiente? Não. Casou com o coração e não com as razões tangíveis. Aí, nesse sentido, de fato, vai ser difícil estabelecer uma conversa madura como essa se eu estou falando com 2 pessoas que são birrentas, que são orgulhosas. Doentes emocionalmente. Doentes emocionalmente. Pessoas que ainda não entenderam que o indivíduo ainda é um indivíduo. Espiritualmente somos uma só carne, mas ainda é indivíduo. Nós somos diferentes em muitos aspectos. Comportamento diferente, cultura diferente, personalidade diferente. Então, eu preciso tratar com respeito tais diferenças e me preparar para possibilidades de crise lá na frente para que eu esteja antecedida a estas crises. Por que os casais não se antecedem? Porque eles querem fechar os olhos e dizer, Deus me livre isso acontecer comigo. Tá, e aí aconteceu. Ah, mas eu nunca imaginei. Nunca imaginou porque viveu no País das Maravilhas, no país de Alice. Tem a possibilidade, se tem 1% de chance, a gente precisa trabalhar na prevenção disso aqui. Então, assim, Ju, meu marido, eu o conheci com 20 anos. Antes dele, eu tive namorado. Quando eu escolho uma pessoa para casar, eu preciso entender isso aqui. Você teve um passado? Esse passado, como que ele se comporta hoje em dia? Então, levar esse entendimento para um relacionamento para entender que existem pessoas de perfil diferente, de passado diferente, de histórico diferente. Então, tudo que eu tive foi só um namoradinho. Tudo bem, não foi nada relevante. Mas teve gente que teve um casamento, que teve filhos. E aí, pessoas despreparadas para lidar com essas particularidades, casa com alguém que tem filho sem aceitar o filho que a pessoa tem. E aí é óbvio que isso vai dar problema. Então, precisamos escolher na razão. Quando eu escolhi casar com meu marido, foi na razão. Eu olhei pra ele e fiz assim, ô bichinho, pobrinho, coteado. Tinha quase dinheiro nenhum pra me levar pra passear. Não era muito bonitinho, hoje eu acho ele lindo. Não, ele é presença, tá? Não, mas você precisa, se eu te mostrar uma foto dele antigamente, você fala, não. Ele usava uma lente de contato verde, uma trança na cabeça, umas camisetas fininhas, umas bermudas, triste, meu amigo. Eu falei, meu Deus, meus pais não vão aprovar, não vão. Não, mas eu não julgo, não. O tempo fez bem pra gente, né? Faz. Mas quando... tem que ser... Léo, pra gente, né, cara? Deixa eu me incluir nesse negócio aqui. Tem que ser. Então, quando eu escolhi assim, nossa, esse homem, ele é um homem justo. Ele tratava com justiça as mínimas coisas que você fala assim...
É de noite, coloca ali no estacionamento de idoso, rapaz. Idoso nenhum vem essa... Mas não pode. Mas a senhora escolheu porque era feinho e viu. Esse não tem risco de me trair, porque ninguém vai dar em cima dele, não. Ninguém vai querer. Olha, do jeito que tá hoje em dia... Não vai ser muito assediado, então é isso aqui, do né? Do jeito que tá hoje em dia, você vê que tem muita gente desprovida e prejudicada de beleza que mesmo assim está traindo. Mas o que me fez escolher foi a visão, a postura. Como esse rapaz honrava a Deus. Como que ele falava do futuro, o quanto que ele estudava, o tanto de livro que ele leu. Eu falei, esse homem vai dar certo na vida. Então eu sei que eu estou escolhendo um homem que honra a Deus, que me honra, que me respeita, que o histórico dele é aceitável para mim, porque tem isso. Se o histórico de uma pessoa que tem filhos não é aceitável para você, então aquela pessoa não é para você, segue para outra. O histórico dele é aceitável para mim, a forma que ele me trata, eu acho que é do jeito que eu esperava, como honra aos pais, eu acho que é do jeito... Então eu estou escolhendo por essas razões. E a consequência disso é o sentimento. Então é inevitável amar uma pessoa assim.